Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para a gente atualizar o Internacional aqui no canal. O Inter que ontem teve um tropeço dentro de casa contra o Mirassol. E o Roger finalmente explicou a opção pelos 3 volantes e o porquê dele estar tomando essa atitude, essa escolha no time do Internacional. Teve desabafo forte do Vitão, um dos líderes do vestiário do Inter, sobre a postura do elenco nos últimos jogos. E a gente vai falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações do canal. Vamos lá, pessoal, estamos chegando aos 5.000 inscritos, eu conto com a ajuda de vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, o Internacional empatou contra o Mirassol, tropeço dentro de casa. O Roger mais uma vez optando pela estratégia dos 3 volantes ou 3 meio-campistas, como o Roger queira chamar esse sistema. Eu aqui, pessoal, já quero deixar muito claro que eu não coloco exatamente somente na conta do esquema esse momento do Internacional. O Inter já vinha jogando mal com outros esquemas. O Roger tá tentando achar um equilíbrio entre não tomar tantos gols e conseguir fazer gols, porque é isso que o Inter precisa, mas é preocupante. Mesmo com os 3 volantes, o Inter não consegue parar de tomar gols, principalmente no início das partidas. Isso tem chamado bastante atenção. Mas o Roger, pessoal, na sua última entrevista, agora após a partida contra o Mirassol, claro que ele foi muito questionado pela reportagem sobre essa escolha dos 3 volantes, do Ronaldo, do Bruno Henrique e do Thiago Maia, ou do Fernando, quando vinha jogando também. E a resposta do Roger, para mim, pessoal, ela é muito esclarecedora e também preocupante, no mesmo nível. Tanto esclarecedora como preocupante. Eu começo pela primeira parte. O Roger, ele explica que justamente o que eu disse, que ele está tentando encontrar esse equilíbrio no time do Internacional e que escalando os 3 volantes é uma forma de manter o 0-0 por mais tempo. Ou seja, o Roger entende que nos primeiros tempos o Inter toma muitos gols e por isso precisaria de um time mais equilibrado, um time que sustente pelo menos o 0-0 e no segundo tempo ele solta mais o time para tentar fazer mais gols. Essa é a estratégia que o Roger acabou soltando na sua última entrevista coletiva. Eu acho que faz sentido, na medida que teu time está tomando muitos gols, tu toma uma atitude para tentar estancar essa sangria defensiva. O grande problema, Roger, é que isso não deu certo. E é difícil, né, a gente admitir, é difícil que tu admita isso, tu foi até questionado sobre isso pelo Jairo Vinck na entrevista, mas Roger, não vem dando certo essa tua iniciativa de colocar mais um volante. Isso é preocupante, porque quanto mais jogadores de defesa tu tem, a tendência é que tu tenha uma defesa melhor, a tendência é que tu tenha um sistema defensivo mais organizado, mas não é isso que vem acontecendo. A gente viu vários lances ontem no estádio Beira-Rio de uma defesa desorganizada. Então o problema do Inter, para mim, ele é mais a desorganização defensiva do que de fato o esquema. Pode ser no 4-2-3-1, pode ser no 4-3-1-2, como o Roger vem jogando, tanto faz. O Inter sempre é regular na sua desorganização defensiva. Isso mais uma vez chamou atenção ontem no estádio Beira-Rio. E antes que achem que eu tô aqui defendendo o Roger, dizendo que a culpa não é do esquema, não é isso. Eu acho que o Roger ele não pode ser crucificado ao escalar os 3 volantes. Ele pode ser criticado à medida que esses volantes não dão certo. E aí eu tô com vocês. Eu acho que essa medida do Roger não vem dando resultado e ele precisa rever essa postura. Diz que, claro, com a chegada de jogadores que estão no departamento médico, Carboneiro, Vitinho, ele pode voltar ao esquema tradicional. Diz que é algo de momento que ele pensa para esse momento específico do Internacional. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre essa escolha do Roger e a explicação que ele trouxe na sua última entrevista coletiva. Outro fato muito preocupante do vestiário do Internacional foi a fala do Vitão
após a partida na zona mista, e foi tarde da noite, quase meia-noite, o Vitão estava dando a sua entrevista lá na zona mista do estádio Beira-Rio, por isso que eu trago novamente aqui para vocês. O Vitão, ele disse o seguinte, confere aí. Igual o Fernando até deu uma entrevista, ele disse, né, que parece que o nosso time reage melhor quando a água tá batendo na bunda ali, né, e parece que é difícil, cara, a gente tenta, mas esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade, sabe, é uma coisa a mudar, assim, sabe, a gente tem que jogar todas as partidas como se fosse uma final realmente, e é a coisa que não tem muito o que falar, sabe? Só muda pro trabalho mesmo. Agora é pensar no Maracanã, um jogo difícil da Copa do Brasil, né? Buscar a vitória. E é isso, futebol é bom porque já, logo na sequência já tem uma oportunidade de você desempenhar, né? Novamente. E vamos já buscar dar resposta para o nosso torcedor na Copa do Brasil com um grande jogo. Vitão sem papas na língua, não escondendo o jogo, dizendo que o grupo praticamente parece acomodado em alguns momentos, e isso de fato, pessoal, é muito preocupante. O Vitão até cita que o Fernando já tinha dito algo parecido lá depois da vitória contra o Nacional, de que o Inter espera a água bater na bunda para começar a jogar, para começar a correr. E o Vitão concordando com o Fernando, fazendo uma crítica aí ao grupo, a forma de agir do grupo do Internacional. Isso de fato é muito preocupante, porque um time acomodado, com o que exatamente? Com a vitória do Campeonato Gaúcho, com o título gaúcho, não pode ser essa acomodação do Internacional. São 3 competições muito importantes, o Inter conseguiu um bom passo para sua classificação lá no Uruguai, mas jogando dessa forma, não descarto que o Inter fique fora da Libertadores, porque o Bahia é um bom time de futebol, pode chegar aqui no Beira-Rio e vencer. Se o Mirassol conseguiu sair na frente, por que o Bahia não pode? Então, alerta mais que ligado para esse grupo do Internacional, que na quinta-feira tem o Maracanã pela Copa do Brasil, o jogo que parece fácil, mas a gente viu que não é, mesmo sendo em Florianópolis. O Inter tem a obrigação de passar de fase, e aí na próxima semana tem a Libertadores. No meio disso tudo tem um confronto importantíssimo contra o Sport lá em Recife, porque o Inter está largando de mão o Campeonato Brasileiro. Eu faço aqui o alerta. Não estou aqui dizendo que o Inter vai ser rebaixado, não estou dizendo que o Inter corre risco nesse momento de rebaixamento, mas está a 1 ponto do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então precisa dar atenção também ao Campeonato Nacional para se livrar dessa zona, e não só isso, porque vamos lá, pessoal, o Inter está disputando a Libertadores nesse ano. E se não for campeão da Libertadores, o que é até provável, porque são muitos candidatos, o Inter pode estar entre um dos candidatos, mas são muitas possibilidades de campeões da Libertadores, ou possíveis campeões. Se o Inter não for campeão, ele está fora da próxima Libertadores se ele não tiver uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Então é importante recuperar logo a situação no Brasileirão, vencer o Sport, que é um time que está muito mal, perde para todo mundo, tomou 4 do Cruzeiro em casa, tomou mais 2 agora do Ceará, é um time muito fraco, o Inter precisa voltar a vencer. Folga nesta segunda-feira para o grupo de jogadores que volta a treinar na terça, amanhã, já a preparação para a partida contra o Maracanã e também contra o Sport, o Inter que vai fazer aí 2 jogos longe do estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, volto ainda hoje nessa segunda-feira para a gente trazer um pouco mais desse bastidor do Internacional, do que vem acontecendo também em relação a reclamações. O Inter que fez ponderações em relação à arbitragem, o presidente Barcelos falou, o Inter reclamou de forma oficial sobre o pênalti não marcado cometido pelo Reinaldo na partida contra o Mirassol, falou também sobre a questão da CBF, algo que vem movimentando os bastidores do futebol brasileiro. Deixe teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!